Língua portuguesa, acentuação gráfica, questões de concurso. Estamos no curso preparatório Sigma Pi, professor Ivan. Vamos então começar. Questão 1, aprendizes marinheiros. Vemos o enunciado, 3 palavras, última, próprias e também. Assinale a opção em que as palavras são acentuadas pelas mesmas regras de última, próprias e também. É letra A. Gráficos é acentuado porque é uma proparoxítona, assim como última. Concordância é uma palavra acentuada porque é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, assim como próprias. Armazém é uma palavra acentuada porque é uma oxítona terminada em EM, assim como também. Então, a número 1 é letra A. Número 2. Assinale as palavras que são acentuadas pela mesma razão que fácil, góis e gramática. A número 2 é letra E. Difícil é acentuada porque é uma palavra terminada em... é uma paroxítona terminada em L, assim como fácil. Nós é acentuada porque é uma palavra monossílaba tônica, assim como góis. E esquipáticas é uma palavra acentuada porque é uma proparoxítona, assim como gramática. Então, a opção a se marcar é letra E. Lembrando que o significado da palavra esquipática significa, né, esquisita. Esquipáticas, esquisitas, excêntricas, diferentes. Vamos então ao número 3. Temos aí, né, uma frase, tá bom? E temos 3 palavras sublinhadas, fácil, física e gambá. Assinale a opção que apresenta palavras com a mesma justificativa de acento gráfico. Vamos lá então, a número 3 é letra D. Móvel é uma paroxítona terminada em L, assim como fácil. Centímetros é uma palavra proparoxítona, por isso é acentuada, assim como física. Maltratá-la é um verbo, o verbo, né? Tirando o pronome. O verbo, ele é uma palavra, tira o pronome, tá? O verbo é uma palavra oxítona terminada em A, por isso é acentuada, assim como o gambá. Então, a número 3 é letra D. Muitas pessoas confundem, né? Maltratá-la como se fosse uma única palavra, quando na verdade nós temos 2. Eu tenho o verbo mais o pronome. São 2 palavras. Número 4. Assinale a opção em que as palavras foram acentuadas, respectivamente, pelos mesmos motivos, né? De vícios, já e ortográfico. Vamos então, a número 4 é letra D. Túneis é uma palavra acentuada porque é uma paroxítona terminada em ditongo, assim como vícios. Fé é uma palavra acentuada porque é uma monossílaba tônica, assim como já. E íngreme, tá? É uma palavra acentuada porque é uma proparoxítona, assim como ortográfico. Então, a opção a se marcar, na número 4, é letra D. Número 5. Ainda na banca Aprendizes Marinheiros. Tá? Assinale a opção que apresenta os vocábulos acentuados pela mesma regra. Agora as palavras têm que estar acentuadas pela mesma regra. Ficou fácil aí, pessoal? É letra D. Inclusive é a regra mais fácil, né? Todas as palavras são acentuadas pela regra das proparoxítonas. E a regra diz que toda proparoxítona deve ser acentuada. Então, a número 5 é letra D. Agora mudamos de banca, vamos para Sargentos do Exército, tá? 2017. Vamos lá, assinale a alternativa, né? Destaque a alternativa em que as regras foram empregadas corretamente, ou seja, assinalar a correta. Nessa questão eu tenho várias palavras complicadas que muitas vezes eu até desconheceria no momento da prova, tá? Porém,
sabendo as regras de acentuação, eu marcaria, né, a opção C, sem grandes problemas, tá? Porque aqui sabemos que abençoou, as vogais dobradas perderam o acento circunflexo na primeira. Heróico, vimos que os ditongos el, oi e ei, seguidos ou não de S, só são acentuados quando forem oxítonos. E aqui o ditongo oi está em palavra paroxítona, por isso não é acentuado. E aqui o ditongo ei está em palavra oxítona, seguido ou não de S, por isso que leva acento. Então a opção correta a se marcar é letra C. Mais uma vez, uma coisa importante que eu vou frisar. Os ditongos oi, el e ei, seguidos ou não de S, eles são acentuados somente quando caírem na sílaba oxítona, como aqui, ó, em fiéis. Quando eles estão em sílaba anterior, em sílabas paroxítonas, não recebem mais acento. Tá bom? E vimos aí, né, várias palavras complicadas, como por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui, ó. Bocaiúva. Bocaiúva é uma palmeira. Boiúna é a sucuri, a cobra sucuri, tá? Deixa eu ver aqui. Qual é a próxima? Cauíla é um sujeito avarento, tá bom? E cadê? E baiuca é taberna. Então, muitas dessas palavras foram acentuadas de forma incorreta, porque elas serão a segunda vogal do hiato, sendo I ou U, deveriam levar acento, mas são antecedidas por um ditongo. Isso faz com que percam o acento. Tá? Então, mas isso aí, né, nem influenciaria muito, porque a opção que eu já marquei como correta, eu teria certeza absoluta que as três palavras abençoa, heróico e fiéis estariam corretas. Então vamos lá, vamos seguindo. Número 7. Assinale a alternativa em que a regra de acentuação não se refere a nenhuma das seguintes palavras. Gênero. Ó, não vou nem marcar. Também, você, já e saúde. Vamos lá. A palavra é acentuada porque é uma oxítona terminada em em? Também. A palavra é acentuada porque é uma oxítona terminada em a? Não tem isso aí, pessoal. Não tenho nenhuma oxítona terminada em a. Eu tenho um monossílabo terminado em a. Então, a opção a se marcar é letra B. Tá? Vamos ver aqui, ó, a letra C. A palavra é acentuada por conter o U tônico em hiato com a vogal anterior. Saúde. Aqui, tá? A palavra é acentuada porque é uma oxítona terminada em E. Aqui, ó. Você. E a palavra é acentuada porque é uma proparoxítona. Gênero. Então, a única regra, né? A única palavra que não tem nenhuma regra para ela é a letra B, né? A palavra é acentuada porque é uma oxítona terminada em A. Não é oxítona. Já não é uma palavra oxítona. Já é uma palavra monossílaba. Por isso deve ser acentuada somente pela regra dos monossílabos tônicos. Número 8. Vamos lá, que tem muita coisa para corrigir. Número 8. Assinale a alternativa em que os vocábulos sejam acentuados pela mesma razão. Olha aqui, ó. Acabamos de falar agora há pouco, ó. Letra D, chapéu e herói são acentuadas porque são oxítonas terminadas em ditongos abertos tônicos. El, ei ou oi. No caso aqui, só o el e o oi serão acentuados somente quando oxítonos. Número 9, tá? Tá marcada aí tudo, né? Marque a alternativa cuja regra de acentuação é a mesma da palavra sóton. Então, é número 9, pessoal, é letra B, tá? Fáceis, ou seja, é acentuada pela mesma regra? Sim. E qual é a regra? É paroxítona terminada em ditongo.
Sendo mais específico, é paroxítona terminada em ditongo decrescente. Então, a número 9 é letra B. Número 10, ESA 2012, Sargento do Exército 2012, tá? Assinale a alternativa cujos vocábulos exigem acento gráfico pelo mesmo motivo de cosméticos, laboratórios e países. Vimos várias questões assim, né? Principalmente da banca de aprendizes marinheiros. Vamos lá. Número 10 aqui é letra B, pessoal. Ó. Paráfrase é acentuada porque é uma eles omitiram o acento, né? Nas questões aqui para poder dificultar ainda mais a vida do candidato. Ó. Paráfrase é acentuada, tá? Porque é uma proparoxítona, assim como cosmético. Arrogância é aqui acento ó, circunflexo, tá? Arrogância é acentuada com um circunflexo aqui em cima do A, porque é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, assim como laboratórios. E saúde é acentuada porque é a segunda vogal I ou U de um hiato tônica, assim como juízes. Elas ficam sozinhas na sílaba, então são acentuadas. Então a opção correta, que existe a correlação, é letra B. É a opção que apresenta a correlação de regras. A regra de paráfrase combina com a regra de cosméticos, a regra de arrogância combina com a regra de laboratórios e a regra de saúde combina com a regra de países. Então vamos ver, dá para seguir, hein? 11. Agora a banca SpaceX. Assinale a alternativa, tá? Cujo vocábulo só pode ser usado com acento gráfico. Então eu tenho. Qual é o X dessa questão aqui, né? O que temos que fazer? Vamos ter que cortar o acento e ver se a palavra continua existindo. Então cortei os acentos aqui todos, tá? Vamos lá. Diálogo. Existe a palavra diálogo? Existe, tá? Então não serve. Existe o verbo dialogar. Eu dialogo com os meus filhos. Então tem que ser a opção em que a palavra não existe sem acento. Então não pode ser a letra A. Ate. Cortei o acento. Existe a palavra ate? Sim, do verbo atar. Que o delegado ate as mãos do suspeito. Existe a palavra, o verbo atar? Vamos à letra C. Análogo. Eu corto o acento. Analogo. Existe o verbo analogar? Não existe o verbo analogar. Análogo significa semelhante, que tem uma relação, parecido, tá bom? Mas cortando o acento, tá? Não existe analogo. Então a opção se marcar é letra C. Existe, tem o E, que é o verbo, cortando o acento, tem a conjunção E. E tem música, cortando o acento fica música, tem o verbo musicar. O autor, o artista, musica a letra do poeta, ou seja, coloca melodia, existe também. Então, de todas as palavras, a única que não existe sem acento é a letra C. As demais podem existir com acento, com um significado, e sem acento com outro significado. Número 12. Assinale a alternativa em que a situação gráfica foi empregada incorretamente. Vamos lá. Logo aqui na letra A, ó, palavra que causa confusão, ó. Itens, tá? Gente, itens é paroxítona terminada em ens. Ou seja, eu acentuo todas as paroxítonas, menos as que terminam com A, E, O, em ou ens. Então, os itens, a palavra itens não deveria ser acentuada. Detalhe que item no singular leva acento. E itens, quando ganha o S, não leva acento. Vamos lá. Número 12. Número 13. Tá? Assinale a alternativa cuja palavra em destaque é classificada como paroxítona. Sutil é palavra oxítona. Hangar é palavra
oxítona. Ruim é palavra oxítona. Rubrica. Opa, não é rúbrica a pronúncia da palavra, é rubrica, que é aquele visto, né? Rubrica. Então, ela é paroxítona. As pessoas pronunciam muito essa palavra de forma errada, né? Então, assinale a alternativa cuja palavra é classificada como paroxítona. É letra D, rubrica. Vamos a 14. Em qual alternativa todas as palavras contêm hiato? Ó, vamos ver aqui a número 14. Fica fácil, né, gente? Egoísmo. Olha o hiato aqui, eu vou separar o O do I. Ó. Jesuíta e saúde. Opção C. Bem fácil essa aqui, tá? E todas são acentuadas, tá bom? Pela regra dos hiatos. Número 15. Assinale a alternativa em que todas as palavras recebem acento gráfico devido ao mesmo princípio, ou seja, pela mesma regra, tá bom? Vamos ver aqui. Fica fácil também, ó. Letra C. Sábio, nódoa, que é mancha, né? E espontâneo são acentuadas porque todas elas são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Acentuo todas as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Vamos pegar mais uma aqui. 16, da aeronáutica. Já estamos na banca da aeronáutica, tá? Assinale a alternativa que contém um par de palavras cujas sílabas tônicas estão corretamente destacadas, tá bom? É letra D. Não é Nobel, é Nobel, está corretamente destacada, tá bom? Não é Condor, é Condor. Então a opção correta é letra D. Vamos lá então. Então as demais, né? Palavras sempre apresentam uma ou outra com a sílaba tônica assinalada de forma incorreta, tá bom? Vamos lá então. Então, pessoal, paramos aqui no número 16 e continuaremos a corrigir as questões de concurso no próximo vídeo, na próxima aula. Até lá!